Que ótimo, né? Poetariado. Ah, o canal do Puta. Proletariado. Eu perdi. Segundo eu fui convocado, tive que ir para a escola. Aqui no estado de São Paulo está retornando aos poucos e eu estava escalado para segunda-feira, mas queria muito ter assistido. Mas a sacada do nome é muito boa, muito boa. E Foi uma brincadeira, né? Porque nasceu, inclusive, dos encontros que a gente fazia na Casa das Rosas, né? Uma vez por mês a gente se reunia na Casa das Rosas antes da pandemia. E aí, o proletariado se reunindo. O Celso, inclusive, participou bastante, né, Celso? Muito bom encontro. É tudo marxista ou olha o Celso. só coincidência? Não tem mais. Mas, o Tem viés Tadeu, político? Oi. pede ao César, ele te passa o link, vale a pena assistir, mesmo que seja modulado em partes. Tem uns discursos do Pedro Garcia geniais, assim, muito legal. Legal. Depois compartilha aí para gente, César, lá no grupo mesmo, o link para Eu todo coloco. mundo, né? Eu E é vou uma colocar. vez por mês que vocês se encontram, né? Sempre na última segunda-feira do mês, né? A gente começou com horários variados, sempre segunda-feira, mas a ideia inicial era fazer um programa a cada 15 dias, como vocês fazem aqui, mas aí eu e o Hamilton caímos na real, né? Porque a gente se comprometeu a entrevistar poeta, né? Aí é outra, tem que E aí a gente tem que preparar. produzir, a gente tem que ler a obra do poeta, nem todo poeta a gente conhece muita coisa, então é um pouco trabalhoso. E a gente faz, além do programa, a gente faz com o poeta convidado, a gente primeiro lê a obra dele, faz uma primeira reunião, né, para conversar, levantar mais informação, e depois disso a gente, com base na conversa e nas leituras, eu e o Hamilton produzimos um roteiro, né? O roteiro, na verdade, é um guia, porque a gente nem sempre segue o roteiro direitinho. Às vezes o assunto descamba, vai para outro. Enfim, mas é para a gente não se perder e ter um certo controle. E um pouco antes do programa, a gente faz uma nova reunião para conversar já sobre como vai ser a dinâmica do programa. Legal, E legal. aí tem funcionado, porque nessa reunião prévia que a gente faz, né, a gente já deixa o poeta convidado à vontade, porque tem poetas que são mais tímidos, né? E aí eles ficam mais... E aí essa reunião permite que... Porque eu e o Hamilton, a gente não tem nenhuma pretensão. Nosso único objetivo é conseguir uma conversa agradável com cada poeta sobre poesia e a produção literária do convidado, né? Então, não é uma conversa, não é um programa de TV, a gente não tem nenhum compromisso. É um bate-papo. No começo, inclusive, eu dizia, não, a ideia é ter uma... É como se a gente estivesse numa mesa de bar, sem ter a mesa do bar, né? E bater papo sobre poesia, né? E a gente, os primeiros programas, eu particularmente acho terríveis, porque nem eu nem o amigo estávamos à vontade, né? Aquela coisa de não dominávamos o equipamento, a plataforma, tínhamos dificuldade, timidez também. E com Na o verdade, tempo a gente vai... nós somos contemporâneos, né? Assim, o Sarau das Ideias com o poetariado também passamos por essas mesmas agruras. Achávamos até que, não, vamos limitar, então vai ser um poema de cada um, até a gente chegar à dinâmica, a esse formato que está hoje, que é mais uma sala de conversa, quem chegar mais tarde entra, quem precisar sair mais cedo sai, e não tem que ser necessariamente só poesia, pode ser teatro, pode ser música, pode ser histórias de vida, fica mais uma conversa mesmo, né? E nós iniciamos, para você e para a Dione, que estão chegando agora, porque sentíamos falta de ar com respeito à pandemia. Não tinha com quem conversar. Os primeiros meses, 3 meses, não, vai passar. Não é? As empresas, as multinacionais, todas ajudando os pobres, lembra? Assim, né? Todo mundo, a empresa, né? Todos no Jornal Nacional, o Brasil ia se ajudar, todas, não é?
passaram-se 4 meses e 5 meses, e aí, assim, eu, Joaquim, mais o Fabiano, mais o César, o Celso, vamos ensaiar, vamos ver como é que funciona esse Zoom, porque nós também éramos analfabetos digitais, né? Nossa geração é de analfabetos digitais, né? A gente sabe o mínimo necessário para atuar no Zoom, né? E também o nosso compromisso é com o afeto entre um e outro. Tem a perspectiva, sim, de nós estarmos gravando e aí depois editar isso lá na universidade, que tem departamento de comunicação, tem ilha de edição, tem uns monitores que a gente pode contar para isso. E um desdobramento natural é o que você viu semana passada, aliás, um comunicado e uma cobrança aos colegas. Quem já fez 8 poemas e enviou para o Rubens? Ninguém, né? O César. Só o César. Só o César. O prazo de Vossas Senhorias é 20 de maio, caso não saibam, né? Ali, dia 5, eu começo a encher o saco. Celcinho, tudo bem com você, meu amigo? Boa noite, pessoal. Cheguei meio atrasado, mas estou aqui. Tadeu de Pietro. Boa noite. Boa noite. Onde está você que eu não estou te vendo? Acho que o Pedro congelou. De novo. Eu vou cair, não é possível. Apareceu. Oi, que desespero. Deixa eu me desculpar com vocês. Eu acabei de mudar de casa, estou com uma internet da Claro, que é uma porcaria, e estou esperando ver se no final de semana chega aí uma fibra ótica para entrar aqui. Vocês me desculpem todos. Tranquilo, Pedro. Fica à vontade. Agora apareceu, Tadeu. Boa noite. Tranquilo. Boa noite. A gente está parecendo aquela turma também. que quando entra um professor, todo mundo fica calado, né? É, Quando o Pedro estava fora, estava todo mundo falando, o professor foi no banheiro, não sei o quê e tal. Vocês não caíram, então vocês... Não, dessa vez não. Não, só o gato que saiu da sala. Os ratos estavam todos aqui assanhados, entendeu? Ô, Pedro, me responde. Quando você cai, continua gravando? Não, para sorte de vocês. Já era. Para sorte de vocês, né? Já era. Verdade, não. Tomar cuidado com essas gravações, hein? Vejam aí o que aconteceu ontem. Verdade. Pedro, mas, Verdade. Mas eu não tomei vacina escondido, não, viu? Não sei se alguém de vocês tomou vacina escondido. Nossa, eles são muito... Para ser ruim, falta um tanto ainda, né, bicho? Nossa. Tá muito descarado, mas falta muito para ser ruim, assim. Você falar é ruim, mas falta muito ainda. Falta muito. Nossa, que desespero, velho. Ô, Pedro, mas do último nosso encontro, eu também tive um problema, mas foi meu computador, cara. Hoje que eu consegui desinstalei umas coisas aqui que ele começou a funcionar, mas semana passada ele ficou horas para poder... Eu tive que reiniciar e aí não funcionava, demorei horas para isso. Quando eu consegui, aí ele começou a atualizar, cara. Aí eu falei, ou eu quebro, jogo ele na parede, ou eu vou dormir. Aí eu preferi ir dormir. É melhor, porque senão você ia ter que comprar outro. Né? Não, e tá caro, né? Eu já procurei, mas tá muito caro, não dá para comprar agora. Um mais ou menos tá quase R$3.000, cara. Tá muito caro. Ou mais, vamos começar, então, a aproveitar... Como é? Nós temos que esperar o Brasil invadir a China, que aí abaixa o preço. Mas me disseram, Tadeu, que a hora que a Dilma cair, a coisa melhora. Exato. Então, esperar a Dilma cair. O Tadeu mudou de cenário, é? O Tadeu de Pietro. É que eu inverti aqui, porque aqui atrás, do lado de cá, é o cenário das minhas gravações que eu estou fazendo.
Catulo. Do estúdio. A semana passada foi o Catulo. Agora, nessa semana que vem, é A Força que Balança o Galho, do Celso Viáfora. Puxa. Eu vou mandar para vocês aí no grupo depois o folder. Beleza, parabéns, Tadeu. É texto e músicas do Celso Viáfora. Muito bom. Os textos do Catulo, muito bom, hein, Tadeu? A gente fez uma conhecia. Eu não sabia que ele escrevia também. Eu conheço a parte musical dele. Eu não sabia que ele escrevia. Ele escreve para teatro também, Tadeu? Ele fez ele fazia comédias circenses. Ele chegou a fazer um espetáculo que chamava A Chegada do Matuto no Céu, né? Esse é aquilo que a gente pode considerar como uma peça teatral. Ele contava muitos causos, tanto é que ele escreveu 15 livros, né? Ele era um escritor também, sobre a vida do caipira, sobre a vida do nordestino, sobre a caipira é nosso, né? Sobre a vida do nordestino, tanto do Ceará quanto do Maranhão. Ele fez muita coisa. Inclusive, a gente pensou esse espetáculo em cima da hora, pensando em aproveitar a Lei Aldir Blanc e que o nosso saudoso amigo, Pacaiabe, era muito chegado às poesias dele. E a gente começou a gravar cada um na sua casa. Nós pegamos aquela fase vermelha, né, roxa, sei lá o que mais. A gente, cada um, começou a gravar na sua casa, mas mesmo assim, infelizmente, perdemos o Acaiabe. Aí eu tive que entrar de sola num dia e fazer a gravação, não substituindo, mas ocupando o espaço de texto que seria dele, né? Então foi bem assim improvisado, mas ele tem muitos textos, muitas músicas, Catulo, que são admiráveis. São admiráveis. Inclusive a gente quer para o ano que vem, se tudo der certo, se o Brasil voltar a andar, né, rodar e não capotar, a gente está pensando em adaptar esse espetáculo para levar para o teatro. Que bom, hein? É meritório esse esforço de divulgar o Catulo, porque ele é conhecido apenas por Luar do Sertão, uma ou outra música mais conhecida assim, mas ele não é conhecido como esse intelectual que você citou, como estudioso, principalmente do nosso idioma caipira, da nossa cultura caipira, do interior aqui de São Paulo, né? Que muita gente acha que o caipira fala errado. Na verdade, há todo um estudo, por que ele fala dessa maneira e tal. E eu acho bem meritório divulgar o Catulo também como poeta, não só como letrista de músicas. Ele é um excelente poeta e erudito, não é um poeta popular, na verdade. Né? Não, ele estudou muito, inclusive, ele dava aulas de idiomas, ele era um autodidata. Exatamente. Nessas pesquisas que a gente fez, ele foi estudioso tanto da questão do interior do Ceará quanto do Maranhão. Aqui em São Paulo, nós temos o seu paralelo, que é o Cornélio Pires. Exatamente. Ele vai entrar numa terceira parte, que é Papo Paulisteiro. Nós estamos numa trilogia. Primeiramente, o Catulo, depois vai entrar essa do Celso Viáfora, que é A Força que Balança o Galho, ele é músico, poeta e escritor também, e na terceira vai chamar Papo Paulisteiro. Esse Papo Paulisteiro são poetas, músicos e artistas paulistas, não paulistanos, mas paulistas. E o Cornélio Pires é um dos que primeiro introduziu a linguagem do caipira, estudou efetivamente, ele é, digamos, o nosso paralelo do Catulo aqui do Sul. Ô, Tadeu, mas quando eu perguntei se ele escrevia, que eu conhecia a parte musical, estava falando do Viáfora. Do Catulo eu conheço, mas o Viáfora eu não sabia que ele escrevia também. Escreve, ele está lançando o terceiro livro dele. É o terceiro livro já que ele lança. Nós trabalhamos juntos. Ele trabalha hoje na Receita Federal, né? Todo mundo tem que sobreviver, ele conseguiu um jeito. E, por coincidência, eles têm um grupo de teatro lá, na Receita,
E uma das pessoas que fez teatro comigo há 30 anos atrás falou: acho que a gente está precisando de um diretor para fazer dirigir os espetáculos. Aí me chamaram. E a gente fez 3 espetáculos de sucesso, que até hoje a Receita continua passando por aí, funcionários da Receita. E a gente viu que ficou muito amigo. Ele é um camarada muito chapa. E ele escreve bastante. E ele tem uma linguagem muito própria. As músicas dele, para quem tiver curiosidade, ele é um contemporâneo. Ele começou na época dos festivais junto com Chico Buarque, aquele pessoal todo. E depois ele desistiu. Ele falou: não, eu quero casar, quero comer, quero ter filho, quero ter uma vida decente. Ele virou fiscal da Receita Federal. Mas é um homem que tem assim um linguajar muito próprio. Eu acho que tem, inclusive, por aí circulando no YouTube o pré-lançamento do último livro e o último CD dele. Ele é um homem muito crítico, ele é muito de esquerda, assim, no sentido social, sem ser político, no sentido partidário. Ele teve uma grande parceria com o Vicente Barreto, né? Aqui acho que é a cara do Brasil, se não me engano, a música. Ele tem muitas músicas, né? E essa música, inclusive, tem uma coisa muito interessante que eu aguço a curiosidade de todos, que eu fiz uma montagem, conversei com a Rosi e falei: Rosi, você não pode sair, deixa que eu dirijo. Ela falou: vai, faz o que você quiser. Então a gente fez uma experiência. E tem uma das músicas dele que chama Deus de Deus. Eu acho que aí dá para instigar um pouco a curiosidade de vocês. E o último, que vai ser depois, daqui umas 3 semanas, é Papo Paulisteiro, com poetas, prosadores e músicos paulistas. Hoje vai estar lá o nosso amigo Cornélio Pires. Eu não sou poeta, mas dou minhas cacetadas. Não, você poderia hoje aproveitar o ensejo e declamar um trecho do espetáculo do Catulo para a gente. Alguma fala. Gente, vocês não vão me fazer isso, pelo amor de Deus. Está cansado? Está exausto? Não é isso, não. Eu estou esperando subir a última renderização da Força que Balança o Galho, que vai ao ar na sexta. Tá. Então, eles vão renderizar, me passar, eu vou avaliar essa madrugada, passar para eles consertarem, para subir amanhã para o YouTube e para o Face. Para a estreia. Tá certo. Então eu tenho que estar aqui atento, estou até com coisa ligada aqui, esperando chegar a comunicação deles da renderização do vídeo, que são 58 minutos, mais ou menos. Então é isso. Eu poeta não sou, mas eu prometo para vocês, porque eu acho que eu estou até sem o texto aqui. O Joaquim está informando que ele está na estrada, quase chegando em Araraquara. Assim que ele chegar, ele disse que vai entrar na sala. Acabou de mandar uma mensagem topam? Aqui. Se vocês toparem, eu vou, então, trocar o Catulo hoje, porque eu não estou com o texto dele aqui na mão, mas estou com o texto aqui do Celso. Se vocês toparem, eu dou uma lidinha desse texto do Celso. Eu acho que não vai precisar nem votação, viu, Tadeu? Não. Eu acho que não vai precisar votação. Manda bala. Porque pode ser que eu tenha que sair, então, assim que eles me chamarem. Mas vamos lá. Deus de Deus. Será que Deus também crê nas coisas que ele não vê? Será que constrói igrejas do céu? E sente, assim como eu, a contemplar o prazer, a inexplicável presença de Deus? Será que tem o Senhor para abrandar o sofrer? Alguém a quem implorar ou temer? Porque se Deus não tem Deus, como é que pode querer que eu seja crente, sendo ele um ateu? Mas se Deus tem um Deus, e no além do além, então eu pergunto, será que Deus não sou para quem, não há quem de mim procura alguém no breu? E o que perguntará a mim com tanto ardor, o que suplicará aquele que me tem por Deus?
É uma música, a letra de uma música. Ele faz umas músicas bem instigantes, né? Então, a gente aproveitou e enlouqueceu junto e fez essa montagem que deverá estar no ar sexta, sábado e domingo. Depois eu passo para vocês aí. Passe-nos o título o título já aponta para essa provocação, né? Deus de Deus é bem interessante. Eu uso essa expressão em sala de aula. É? Né? E o Deus de Deus? E aí, como é que fica aí? Né? Ele questiona bem essas coisas. Eu uso muito é que Deus morreu. Esse é Nietzsche. Né? É Nietzsche. Deus está morto. Deus está morto. Quem se habilita aí? Algum comentário que alguém queira fazer? Ou então aos nossos poemas da noite? Muito legal, viu, Tadeu? E muito legal. E merda para a estreia do espetáculo. Passa o link no grupo e nós assistiremos. Tem que ter paciência. É uma viagem enlouquecida. Tá bom. Então, eu vou tomar a iniciativa assim. Vou convidar a Dione, que é a nossa estreante na sala, para ela se manifestar, ler um poema dela, uma prosa ou uma... Olha, vou ler aqui. Estava tentando... Eu tenho escrito muito, e tenho escrito muito a partir de imagens, né? De artistas plásticos, de escritores que têm captado imagens para o Instagram. E eu tinha lido 2 livros de Calvino durante uma semana, e um belo dia acordei com uma imagem, né? Que eu fiquei tomando café e eu disse assim, será que eu sonhei sobre isso, né? Mas eu estava procurando esse poema e não estou achando. Eu até gravei, fiz um vídeo poema sobre ele, mas não estou achando aqui. Então, eu vou dizer um outro que me veio, né? Sobre... Eu estou morando em Perdizes e a coisa que mais me preocupava de vir para São Paulo era ficar num apartamento em que eu tivesse o olhar de todo mundo dentro da minha casa, né? Um prédio em cima do outro e tal. Então, isso me angustiava um pouco. E eu precisei vir para Perdizes porque eu vim para perto da família, né? E minha sobrinha mora aqui, eu queria ficar perto. E aí, peguei um apartamento. Meu Deus do céu. Está todo mundo congelado. Eu vou cair. Que podreira essa internet. Sobre os arranha-céus. Longe do Olimpo e do banquete sobre os arrecifes, busco no tempo alguma humanidade que perdi. Me reinvento, me sacudo, me provoco. Eia, eia, eia. Todos os deuses me arrebatam por mim dentro. Meu voo é livre e quanto mais prisioneira. Pronto. Muito bom, Dione. Obrigada. A turma do poema curto chora, né? Eu estou longilínea, sabe? Eu estou longeva, sabe? Estou comprida. Não, mas são iguais, são bonitos, cada qual com a sua qualidade, com a sua peculiaridade. Só uma observação jocosa da ideia, porque eu acho muito interessante esse fôlego que permanece, esse ritmo que se mantém na construção das imagens e nessa manutenção da delicadeza do olhar, assim, num poema que atravessou páginas, né? É interessante isso. Ainda mais
eu estou tirando não sei se a Dione nos conhece, mas aqui tem uma turma dos epigramas, dos haikais, dos poeminhas muito concisos. E aí, te ouvindo, assim, esse caminho todo, essa subida das terras, é bem interessante. E com essa musicalidade do sotaque, né? Isso, tem isso também. Que é maravilhoso. Na verdade, nós temos essas... Diga, quem está falando? Johnny, prazer, viu? William Feitosa. Sou aqui de Teresina, Piauí, nordestina como você, né? E uma coisa que me chamou a atenção de primeira vista é que quando você falou do rio Capibaribe, me lembrou muito João Cabral de Melo Neto. Sim. E uma coisa que me marcou muito teu poema, apesar de ser um poema belíssimo, que usa de imagens muito bonitas, de uma musicalidade como o Tadeu identificou muito bem, me lembrou muito o Cão Sem Plumas, né? Do próprio João Cabral de Melo Neto. Então, tem tanto pela referência ao rio Capibaribe, como também algumas imagens, né? Então, queria lhe parabenizar e dizer que o seu poema é muito bonito, viu, Johnny? Prazer. Obrigada. Se bem que Cabral não gostava muito do Cão Sem Plumas, né? Ele, depois de um tempo, ele começou a desprezá-lo, né? Pois é o poema que eu mais adoro dele. Eu gosto demais. Pois é. Mas é o menos cabralino, né? Ele foi... isso é verdade. Né? Ele foi enxugando, né? Virando cacto, né? Eu acho que é por isso que eu gosto do Cão Sem Plumas, que é o menos cabralino. Em alguns lugares a gente não pode nem falar isso, né? Mas... Não, toma pedrada, cuidado. Será que essa é uma característica dos poetas nordestinos? Porque o Ferreira Goulart também tem alguns poemas que ele foi se distanciando, né? Não reconhecendo, não desprezando. A fase partidária dele é um exemplo, né? Os poemas ligados ao Partido Comunista, ao Partidão, ele foi meio que se distanciando um pouco, principalmente, né? Mas aqui em São Paulo, nós temos também um caso, como o Mário de Andrade, com o livro de 1917, há uma gota de sangue em cada poema, que é um livro que ele detestava, né? Bandeira também, né? O primeiro livro do Bandeira. Tem vários casos, né? Também, Mas eu acho que isso é um pouco normal, assim. Eu também, que não sou nenhum Bandeira, nenhum Cabral, eu olho para o meu primeiro livro, eu vejo muitos problemas lá, mas tá lá, é como olhar uma fotografia antiga, né, cara? Você fala, como é que me deixaram usar esse cabelo, né? Como é que eu saía na rua com essa calça e ninguém falava nada? Mas retrata um momento, né? Mas eu acho muito natural a gente... Que não é o caso do Cabral, não é o caso do Bandeira, assim, de renegar a obra por não ser de boa qualidade, né? Mas tem outros casos, né? A Lígia Fagundes Telles também, ela... Oi? Sim. A Cecília Meirelles renegou a Lígia Fagundes Telles, assim, de cortar até da biografia, da bibliografia oficial, de não deixar rastro mesmo, né? É uma coisa de poetas que, quando se sofisticam, preferem negar aquela primeira fase, que, vamos dizer assim, é o alicerce de onde eles começaram. Né? E, de repente, não, eu superei essa fase. Não estou mais, já estou bem adiante. Mas acho que a negação não é. Tem um cara que falou um negócio assim: esqueçam tudo que eu escrevi. Chegou a ser Fernando Henrique. Fernando Henrique. Gente, olha, eu encontrei o poema que eu queria dizer para vocês. Eu não sei se é excessivo. Não. Por favor. Posso dizer? Eu dei o título dele de É Preciso Pendurar a Roupa no Varal. Eu acordei com uma imagem que era um conjunto de roupas, inclusive íntimas, num varal, numa casa de chão batido, na beira de uma estrada. Era essa a imagem que eu tinha, né? E foi uma imagem que me inquietou muito, né? Porque
os 2 livros que eu tinha lido do Calvino, que eram livros que eu tinha lido há 5, 6 anos atrás, e na pandemia eu comecei a tirar os livros da gaveta, né, para rever algumas coisas, e tinha me deixado com um sentimento de muita desolação, né, porque eram com sentidos de perda muito grande, né, e de morte também, né. Então, é preciso pendurar a roupa no varal. Ontem, mergulhada na imaginação de outrem, me vi numa estrada em direção a lugar nenhum. Lá, naquela paisagem desolada, uma pequena casa de terra batida. À amostra, ninguém. E em destaque, um varal com roupas estendidas muito coloridas. Calça, camisa, vestido, bermuda e algumas roupas íntimas sem luxo, balançando como se vivas fossem. De perto, como num zoom, vi o que meus olhos viam. Para além da concretude das formas e do tecido de algodão sem etiqueta. Eram gentes, abstraídas de suas formas de existência, como se revelassem uma foto de si mesmas antes de partir. E para os que ficam e acaso naquela estrada passem, alegrem-se de ver uma espécie de olho sobre tela, reunidos num coletivo ausente, com título provável, paisagem com ventania ao fundo. E quanto mais me aproximava, mais pertencia àquele encontro. Mas por que as via? Talvez não as visse. Talvez elas só quisessem ser vistas. E quem sabe dizer existir pode ser só um jeito de pendurar a roupa no varal. Uau! Pronto, essa. Aí, Celso. Segura essa. Quem é que você estava lendo, Dione? Calvino. Calvino. Era Ítalo Calvino. Dá para perceber alguns resquícios aí, né? Muito bom, parabéns. Plástico, né? Quais livros, Johnny, você está se referindo do Calvino? Johnny está sem som. O microfone. Eram 2 livros de contos. Um era sobre o tempo. Eu sei que os títulos eram compridos, né? Ele gosta disso, mas eu não lembro do título agora. Realmente não lembro. Mas fico devendo e na próxima eu... Eu gostaria, porque eu sou apaixonado pelo Calvino. Eu posso botar no grupo. Por favor. Eu vou fotografar e colocar no grupo, tá? Para todo mundo ver de onde vieram as imagens, né? Então, iniciamos hoje com a Dione. Agora vamos prestigiar as outras meninas do grupo, né? Cadê a Glac? A Glac deixou uma mensagem dizendo que ela estava com problema e saiu. Tá. Isso. Eu vi a mensagem agora. E aí, temos a Dione. Cadê? E a Dalila? A Dalila também. Caiu também. Ô, Pedro. Nós vivemos um momento... Pedro, eu sugiro que o Celso presente, porque ele vai ter que sair cedo, e ele também é o único homem que tem um título de mulher, né? Então, acho que ele pode fazer bem a parte das meninas. Quem? O Celso? É o Celso. Gente, só fiquei eu de menina aqui, foi? Foi, E eu. Então pode ser. Essa foi boa, Fabiano. Se você concorda com o Celso de Freitas. Até para dialogar com o último poema apresentado pela Dione, né? Por favor, então, Celso. Bom, é um poema do livro Poemas Perversos, né? Celso, mas fala antes do título, do seu título aí de mulher do ano, alguma coisa, é homenagem? Foi um título que eu ganhei com diploma, placa, de mulher honorária, né? Ganhei junto com
camarada lá do Sesc, o Danilo Santos Miranda e o Gilberto Gil, né? Uhum. Então, é uma instituição que tem aqui em São Paulo, mas arrebanha autoras do Brasil todo, até de outros países, que é a Hebra. E aí, então, foi concedido foi otorgado, né, esse título para mim de mulher honorária. Muito bom. Representa a alma feminina, então, né? Agora, o Gil é compreensível. Agora, o Danilo de Miranda é o que eu tenho minhas dúvidas. Assim, aonde? Eu não sei o que eu fiz. Não, você tem alguns poemas que são lascivos. É compreensível até. Mas é pela contribuição para a causa da mulher, causas, enfim, algo nesse sentido aí. Eu não lembro de ter feito nada, mas recebi o título. Não se fez de rogado, é isso, né? Tá certo. Mas eu vou falar, então, um poema, chama-se Elizabeth. Foi por amor a mim que Elizabeth se matou. Deixou-me os dedos sujos de sangue e uma vagina alva sem pálpebras. Era a nuvem pura, o algodão que voava sobre nós quando não conhecíamos a faculdade das aranhas. Está morta Elizabeth, com seu rosto de óleo doce, maquiado com as cores da noite. Foi a bem-aventurada, a única que introduziu veneno de centopeias na buceta. Ela dizia gra e pedia que eu ouvisse o eco em seus tímpanos. Era filha de Nossa Senhora, virgem como Nossa Senhora, boca como a de Nossa Senhora, e morreu sem ser santificada. Em nome do Pai, prostrou-se diante da morte e olhou o mar que ia para o outro continente. Dissolveu-se sobre o próprio nome, Elizabeth. Eu falo Elizabeth. Eu vi seus pés sem dedos e a cor esplêndida da loucura. Eu falo Elizabeth. É isso aí. Muito bom. Aí depois o cara não sabe por que ganhou o título. Não é? Bravo, Celso. Bravo. Esse poema é da onde? De qual? É do Primeiro Inferno. Primeiro Inferno. Não, desculpa. Poemas perversos. Poemas perversos. É isso mesmo. Intravenosa, né? Intravenosa. Boa, verdade. Muito bom. Uma mulher de carne, né? É. Uma mulher de carne. Eu gostaria de ler o meu antes do Celso ir embora também, se possível. Puxa vida, todo mundo vai embora hoje? Não, eu não vou embora. Eu quero ler antes do Celso ir embora. Ah, bom, desculpe. Claro, tá bom. Tá desculpado, fica tranquilo. Ainda bem. Fiquei mais tranquilo agora. Fique em paz. Mas os textos a gente sempre fala, né? Às vezes, mas para mim é sempre uma porrada, assim, né? O Celso é uma dose mesmo intravenosa, assim, que você fica ali, dá uma chapada, né? Putz, demais. Eu agradeço poder participar e ouvir o Celso. Obrigado, Tadeu, obrigado. Obrigado você, Celso. É um poema torturador e libertador ao mesmo tempo, né? Não sei, passou uma sensação ambígua nos versos, né? De dor, de sofrimento e tal, e ao mesmo tempo de mar aberto, né? Ele tem uma estranheza linda, né? Um desconforto, assim. Sem dúvida. Acho que a estranheza é a marca do... Para mim, assim, e lógico, estranho
para mim é sempre bom, na verdade, né? Sim. Sem É dúvida. uma lâmina cortante. Sempre. Você não ouve uma poesia dessa e fala, tá bom, me dá um sanduíche. Verdade, Tadeu. Ele é cortante, ele é instigante. O Tadeu fez um comentário genial. Muito bom. Eu gostei muito, porque é uma mulher real, né? Você traz uma mulher real desvestida da sua... Tem um barulho aí, né? Tem um zoom bem... o Tadeu que deve ter recebido a ligação do pessoal ok. lá. Então, tem uma estranheza, mas eu penso que a estranheza é porque, normalmente, em geral, as mulheres são um pouco vistas pelos poetas como as musas, né? E, nesse sentido, um pouco santificadas, né? Ou desejadas, né? E é um poema que traz a carne e o corpo nos seus detalhes, que não são vistos ou não são bem vistos, né? Numa poesia lírica, né? E porque ela é lírica também, né? Porque traz uma mulher real, né? Traz a mulher sem ter o desejo, né? Traz a mulher como a parte de desejo sem ser desejada ou santificada, né? E aí ela parece crua demais, né? Então, eu gostei muito por isso, né? Porque ela é real e ela pode, inclusive, ser desejada, mas não é isso que ele quer chamar a atenção, né? Olhe para essas partes, né? Elas não são eróticas, né? Elas podem ser vistas desnudas de erotismo, né? Então, e aí ela é crua, é um poema cru. Mas essa é uma bela mulher para ser vista. Muito bem, muito legal. O Rubens caiu e não voltou mais, é isso também? O Rubens, pois é. A gente tá rolando uma coisa de internet terrível no país inteiro, né? Que assim não suporta, o que a gente tem de banda não está suportando. Todo mundo só pela internet, Exato. né? Todas as relações estão acontecendo por internet, o trabalho, e a gente não tem infraestrutura. E aí a gente percebe isso dentro da sua casa, né? Aqui eu caí 3 vezes. O Rubens caiu, a Dalila também escreveu aqui, deve estar escrevendo, a Glac. Mas que bom. Aí, tá mesmo, ó, caiu também, ó. Tá dizendo que caiu. Bom, continuemos nós aqui enquanto eles retornam. Pode ser. O Tadeu se sente contemplado? É para ler? Tá bom. Eu vou compartilhar aqui a tela. Não tá, acho que tem que... Foi? Aqui foi. Calma aí, então, calma aí. Isso aí. que eu quero compartilhar com vocês depois, viu? Deu certo. Então, esse é um poema aí, que... pronto. É um poema... O nosso encontro passado, não sei quem estava e quem lembra, a gente acabou conversando sobre criação, né? Revisão de texto, trabalhar mais o texto, e o Celso colocou a experiência dele, e depois aquilo que ele falou, não, eu escrevo e tá pronto normalmente e tal, e aquilo ficou na minha cabeça, e eu tinha uma ideia, na verdade eu tinha uma ideia que está no meu primeiro livro, que é o livro da vergonha também, mas não a ponto de negá-lo, mas dessa coisa do homem estranho, né, da coisa estranha, de ser olhado como estranho,
E aí, com a história do Celso e com a percepção que eu tenho do texto do Celso, que me gera estranheza sempre, e aí eu me sentei e tinha essas ideias para colocar em palavras e dediquei para o Celso, tá bom? Eu agradeço, Tadeu, e li o seu poema lá no... Quer dizer, ele não ouvi a sua leitura e agradeço, uma honra muito grande, viu? Muito obrigado pela criação desse poema, pela dedicatória. Muito obrigado, viu? Obrigado, Celso. Vamos lá. Ele está sem título ainda. Então, um homem caminha sozinho pelas ruas da metrópole. Caminha e sussurra, surra interna. Sova a palavra, lavra da imaginação. Na ação das pernas que caminham, escolhe o verso, o verbo, o adjetivo e repassa num descanso como uma reza. Observadores cochicham sobre o homem. Olha lá, o homem estranho. O que leva em seus pensamentos andando? Ele termina a andança, ajusta as meias vermelhas, completa a reza e segue para casa. Mais um poema, estranhamente acabado. É isso. Obrigado, viu? Maravilhoso, muito bom. Obrigado, gente. Posso tirar daqui? Vai. E aí o lance das meias vermelhas é referência direta, né? Coisa linda, Tadeu. Né? E o poema, assim, ele tem um ritmo muito interessante, um ritmo próprio, inclusive, do Tadeu, mesmo que a organização dele seja essa, que esteticamente está muito bonito, Tadeu, muito bonito mesmo. Inclusive, dá para ler o poema de outras perspectivas, de outras formas, e vai ter e a gente vai perceber outras mensagens, outras leituras, outros significados que não atrapalham, digamos assim, sua ideia principal, mas eu acho que complementa demais, né? E eu destaco o ritmo muito interessante. Todo poema é muito ritmado, mas um ritmo muito interessante dos primeiros versos, que diz assim: caminha, sussurra, surra interna, sova a palavra, lavra da imaginação, na ação das pernas que caminham e escolhe o verso, verbo, adjetivo, no descanso. É um ritmo muito massa, né? Muito legal. Surra e sova, porque eu lembro, sova é pisa também, né? Paulada, é pancada. E eu achei muito legal, assim, você utilizar palavras que são sinônimas, mas que trazem um ritmo de leitura e uma imagem na poesia muito legal. E olha, depois que você falou naquela live que o último verso para você é onde tem mais trabalho, ficou claro um metapoema bem que no teu último verso, né? Segue para casa, mais um poema estranhamente acabado, né? Você tem esse cuidado com o último verso, que é como o nosso amigo Davi chama, né? Que é o arremate, né? É o que realmente termina, né? Enquanto que tem pessoas que se preocupam com o título do poema, você tem um cuidado especial mesmo com o último verso. Parabéns, Tadeu. Valeu, Will. O último verso é algo sempre perseguido, assim. Nem sempre fácil, mas é uma coisa que eu gosto de um último verso. Enfim, os processos, né? Obrigado pela análise. Eu também eu trabalho muito no final dos meus poemas. Às vezes eu penso que bastava aquele último verso, né? O poema está pronto. Você sabe então, que você leu o último verso do seu poema, na minha cabeça veio, é um poema. O último verso era um poema. Isso. Então, e é uma coisa natural, não é uma coisa que eu busco, né? Já é do meu processo, né? E fiquei encantada, né, com esse poema, porque ele tem... eu falo de ritmo, né? Mas não é só o ritmo, é um poema que caminha.
ele caminha para dentro, né, numa luta interna, mas também para fora, porque ele está sendo observado, né? Mas ele também observa o que acontece fora, né? Quem o observa, né? E o detalhe da meia vermelha me lembrou muito... o poema todo me lembrou muito do Drummond e me lembrou muito, vai, Carlos, ser ghost na vida, né? Então, e essa meia vermelha é o que diz, né, do ghost que ele é, porque ele está ruminando, né? Mas, ao mesmo tempo, a meia vermelha, ele quer ser visto. Então, eu achei muito legal essa dinâmica interna e externa, essa comunicação o tempo inteiro, né? Não sei se é uma busca, né? Talvez seja um encontro, né? Como se fosse assim, está integrando essa linguagem, né? Gostei muito. Obrigado. Talvez a minha área é a filosofia, viu, Johnny? Talvez seja perdido no meio do caminho aí, entre fora e dentro, né? Está sempre ali perdido. Para onde eu vou? Tadeu. E dizem que é mal de libriano também, então acho que eu estou fodido de todo jeito, né? Tadeu, eu como Will, eu fiz essa observação também, né? Que ele já estou acostumado aqui acostumando, na verdade, né? Com todo mundo e principalmente agora com seus poemas, aí eu percebi, assim, me chamou a atenção a disposição na página, né? Um pouquinho diferente do que você costuma apresentar. E aí, como o Will também, eu tive essa percepção, né? Que mesmo a disposição veio um pouquinho diferente, mas o ritmo muito parecido com os seus poemas. E gostei demais também o que o Will apontou aí, é o que eu apontaria, esse trabalho com a palavra, com as repetições sonoras. Muito bom, cara. E é verdade, né? Eu não tinha percebido isso, o que o arremate final, né? O que os antigos chamavam de chave de ouro, né? Seus poemas, esse último verso faz o fechamento muito bom ali. Os antigos chamavam de fechar com chave de ouro, né? Legal. Essa questão dessa preocupação estética, né? Eu confesso que é algo que acho que o Sarau das Ideias foi me dando mais isso, assim, ouvindo os colegas, né? Vendo os textos, porque também sempre fui muito orgânico no sentido de, na verdade, eu sempre fui muito preguiçoso assim com a poesia. Acho que nunca levei tanto a sério, era mais um canal mesmo de jogar para fora e já era, e nunca gostei de voltar no meu texto, estou sempre querendo no fluxo que eu estou no momento, assim, que eu escrevi ontem vai ficando, o livro, saca? Então, assim, sempre foi um movimento, assim, e uma compulsão também pela escrita, né? Sempre escrevi bastante, assim, a todo momento meio que em torno disso, né? De alguma forma, ou elaborando no pensamento, que isso eu me identifico com o que o Celso falou, dificilmente eu sento e escrevo um verso, por exemplo, e depois, não, e vou ficar aqui lutando com o desktop. Não faço, tem todo um processo que vai acontecer na mente, e aí depois que vou sentar, e aí tem agora essa outra fase que eu venho fazendo, que é essa preocupação mesmo estética, assim, de buscar uma estética. Não digo buscar a minha estética, não sei também, porque isso vai mudando, né? Como a gente estava falando, eu penso muito a vida em processos, e os processos eles vão finalizando, abre outro, então tem hora que você quer falar mais socialmente, e de repente aquilo já te enche o saco, e eu quero falar existencialmente, mas de repente também já enche o saco, já não é mais aquilo, eu quero escrever para meus filhos, aí também já enche. Enfim, acho que é isso, esse incômodo, acho que é viver, né? Viver é um incômodo muitas vezes, apesar de ser dádiva, apesar de ser... Mas obrigado, Fabiano, obrigado mesmo. Tadeu, uma outra coisa, não sei se o Celso ainda está aí, mas o lance das meias vermelhas tem uma regra, né, para ser seguida, né? Você sabe disso? Eu estou aqui. Então você pode falar, Celso, da regra das meias vermelhas. E algo muito sério, assim, muito contundente. Eu uso meia vermelha desde 1971, né?
E como eu não podia usar muito vermelho, nem bandeira, né, naquele tempo, então usei as meias. E meias, somente meias tipo lupo, né, meia social. E com tênis, a meia vermelha não pode ser usada com tênis, apenas com sapato. Para mim, usar a meia vermelha com tênis é um sacrilégio. Ou então, a subversão, né? Eu costumo dar de presente meia vermelha, mas sempre com orientação. Não pode usar com tênis. E as pessoas que recebem têm atentado para isso. Não usam com tênis. Mas ô Celso, mas aí você cria um problema, porque ultimamente é raro assim, a gente usar sapato, né? Então vai ficar guardada a meia. Com sandália, as minhas estão aqui, as minhas estão. Mas pode andar descalço, não pode? Dentro da casa, põe a meia e tudo certo. Ou não? É uma meia fina. Normalmente, essas meias, tipo lupo, a gente não usa com tênis. Aquela meia social mesmo. Meia social, né? Exato. Agora, a Lupo não fabrica mais essa meia. Aliás, meia vermelha. Olha, eu estou chegando agora, mas uma observação. O que você chama de meia tipo Lupo, que não pode usar com tênis? Ô, Joaquim. Oi? É a meia vermelha. Meia não, mas não, eu estou fazendo uma observação, que ele está falando meia tipo Lupo não pode usar com tênis. Toda meia Lupo que eu tenho eu só uso com tênis? Não, meia vermelha. No meu caso, vermelho. A meia vermelha. Okay. Então, e outra, a Lupo não fabrica mais meia vermelha. Eu compro essas meias atualmente lá na Praça do Patriarca, de esquina com a Rua São Bento, se não me engano, enfim. Líbero Badaró. É Líbero? Não, é São Bento, São Bento. Bem na esquina. Tá. Tem uma casa que vende meias e eles fabricam a meia vermelha. Então, eu costumo comprar bastante. Eu devo ter agora assim, uns 20 pares, mais ou menos. Nossa. E aí, quem achava que o Celso não Celso, mas você só usa vermelha? Imelda Marques? Não. Né? Quando eu vou caminhar, né, eu uso de tênis. Meia de tênis, né? Meia, enfim. Meia branca, sei lá. Normalmente mas meia se vai branca, em alguma solenidade de sapato... não. Aí, usando terno, gravata... Não. Aí, eu vou ter que usar sapato. E aí, meia vermelha. Eu cometi um erro ali, porque eu acho que eu coloquei você caminhando de meia vermelha, né? Sim, não, enfim, mas onde tá... você está? Mas ele estava de sapato nesse dia. Aí a liberdade do poema, da poesia. Então, eu acho que ficou muito bem ali. Obrigado. Eu convido o Tadeu para irmos com o poema a Lupo abrir uma reclamação pela não mais fabricação de meias. Acho justo. O manifesto araraquarense aqui, ó. Olha só. Eu acho justo. Como assim não fabricar mais a meia vermelha? Joaquim, que bom que você chegou. Ô, gente, já que eu trabalhei bastante, boa noite a todos vocês. Boa noite, Joaquim. Boa noite, especialmente para a Dione. Prazer ver você aqui. Prazer. Então, já passou por aqui Tadeu de Pietro, que está em gravação, com um espetáculo que vai estrear. Dalila, que está com problema de áudio e internet e caiu. A Glac, a mesma coisa. Então, ainda bem que você chegou e a internet aí em Araraquara está legal. Eu vim acompanhando os seus problemas pela estrada. Pois é. E eu acabei de mudar, e aí acabei de estar com internet bagaceira, não é fibra ótica, e se não tem fibra, não tem... Enfim, mas vou tentar resolver isso essa semana. Fabiano saiu da sala um pouco, não sei. Não, ele só desligou a câmera. Tá bom. Tá bom. Quem mais se manifesta agora aí a dizer um poema, Bom, Pedro,
Eu vou pedir licença, então, para me retirar. Na verdade, vou ter que sair de casa um pouco aqui. E então eu agradeço mais uma vez por estar com vocês, enfim, né? E bem-vinda, Dione, para esse grupo, não é? Muita felicidade aqui em São Paulo. Eu também não sou de São Paulo, eu sou do Pará, enfim, então, e vou fazer já 50 anos aqui em São Paulo, então espero que você viva bem aqui, enfim, crie bastante, né? E naturalmente, nós vamos estar juntos aqui outras vezes, enfim, né? Então, beijo para você, viu? Felicidade, viu? Beijo. Poxa, só para Dione vai mandar um beijo? Pô, você todas as noites anteriores, beijo para todos. Hoje é só para... Eu quero beijo também, Celso. Quero beijo também. Beijo para todos. Poeta, com que meia será a sua saída? Não, eu vou usar meia de tênis, vou sair com tênis. Celcinho, um beijo grande para você. Que beijo para vocês. Ô, Celso, até mais. Tchau, Tadeu. Tchau, Joaquim. Fabiano, Will. Will, nós não somos amigos no Facebook, Will? Eu não tenho Facebook. Eu não uso mais Facebook. Eu só uso Insta. O cara é moderno agora, é moderno. Já chegou lá o Insta, agora é modernidade, entendeu? E o Henrique? Também não tem, né? O Pete também acho que não tem. Ah, é? Não. Eles estão dizendo aqui no chat, ô Celso, que Facebook é coisa de vovô. Jovem usa Instagram. Não, que história é essa? Disse samba. E os jurássicos usavam Orkut, né? Bom, tá bem, gente. Estou indo. Felicidade para todos, viu? Um beijo. Boa noite, boa reunião aí. Falou, Celso. Tchau, até mais. Beijo. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Então, tem aqui na listinha, Fabiano não leu hoje para nós, né, Fabiano? Não, ainda não. Leia aí para a gente, então. Vou ler, também vou projetar aqui. Apareceu aí? Tá chegando. Sim, tá aparecendo. Aí. Sim. Pronto. Esse poema eu queria ler do nosso encontro passado, que eu não consegui participar, porque eu fiz esse poema inspirado naquela nossa conversa. Acho que estava o Tadeu, a Dalila, a gente falando dos silêncios. Foi até motivado por um dos poemas, eu já não me lembro de quem foi. Se eu não me engano, foi do Tadeu mesmo, não foi, Tadeu? Falava do silêncio. Acho que foi do Pete, não foi? Acho que foi do Pete, eu não me lembro exatamente. Sei que a gente conversa. Ou do Rubens. Aquele à noite, acho que o Pete e o Rubens falaram do silêncio, se eu não me engano. Eu sei que teve mais, teve uns 2, 3 poemas ali do mesmo tema, e eu fiquei pensando, eu queria fazer um poema, eu até falei no dia, né, que eu queria fazer um poema sobre isso, que eu já estava pensando, e aí eu fiz esse aqui, que chama Sem Silêncios. Procurei por silêncios, em cada canto na casa, mas tudo é barulho e borbulho. Cada úlcera, cada atadura, cada cesura, gritam dentro de grutas gestantes, expulsam o que, enfim, se silenciam. 100.000 decibéis pelos alto-falantes, berros débeis, que sem fim se anunciam. É isso. Fabiano, sobe um pouquinho aí. Muito bom, Fabiano. Depois eu quero comentar. E o que é cesura, Fabiano? O que é cesura? Então, aqui, nesse sentido aqui, é algo de cortar, né? De decepar. Eu não sei, eu não fui buscar o termo correto, né? Mas que me veio na primeira impressão foi essa mesmo.
Que é uma palavra inusual, né? Aqui é aquele lance, né? Assim, eu busco mais as palavras no primeiro momento ali, mais o que ela significa sonoramente, né? O que eu preciso do desenho sonoro dela, do desenho musical, depois eu vou me preocupar com os arranjos. Os termos, e aí, já que eu não participei daquela conversa, é nesse momento que depois eu faço as adaptações, né? Esse poema aqui está um pouco verde ainda, eu não tive tempo de reler, eu descobri agora. Eu tinha até esquecido que eu tinha feito para aquele dia e depois minha vida está corrida, apesar de não estar trabalhando, né, por estar em greve, mas minha vida está corrida e aí não consegui voltar para ele. Mas você está estudando, né, meu amigo? Está fazendo mestrado, né? Tô. E aí tem que entregar, tem que defender, não tem jeito. E eu quero terminar, assim, pelo menos a parte mais grossa, antes de voltar a trabalhar, né? Então, estou escrevendo que nem um maluco, né, cara? Assim, porque eu quero acabar antes, porque depois que eu voltar a trabalhar, ter que repor a greve, eu não vou ter tempo mesmo. Então, eu quero... então, estou numa loucura total aqui, cara. Trabalhando 9 horas por dia. Essa semana aqui. Procurando por silêncios. Por favor, Dione. Sabe o que eu queria? Que você lesse novamente, pode ser? Pode. Sem silêncios. Procurei por silêncios em cada canto na casa, mas tudo é barulho e borbulho. Cada úlcera, cada atadura, cada cesura, gritam dentro de grutas gestantes, expulsam o que, enfim, se silenciam. 100.000 decibéis pelos alto-falantes, berros débeis que, sem fim, se anunciam. É engraçado porque o poema chama pelo silêncio, mas, na verdade, ele está falando exatamente do contrário, dos barulhos, né? Sem silêncios, né? Isso. Porque, como eu não estou lendo, eu estou sem óculos, então não estou lendo. Então, eu não sabia se o 100 era com S ou com C, né? Com S. Tá. Boa. Com S. Olha, como mudaria totalmente a história, né? Exatamente. Mudaria totalmente a história. Não, mas é ausência, é o 100 de ausente. Isso. E é por isso que eu queria, né, falar aquele dia lá, por causa disso, né? Assim, a discussão estava próxima, né? E a ideia era fazer um poema sobre os silêncios, que foi o tema da discussão e tal, mas a minha incapacidade foi tamanha que eu fiz pelo oposto, fiz pelos barulhos. Fabiano. Fabiano. Oi, Will. Tá, eu vou ser breve, viu, Pete? Vou tentar ser breve. Não, imagina. Bom, eu vou destacar uma coisinha, depois eu vou fazer uma leitura a respeito de todo o poema. Eu achei muito bonito esse arranjo de palavra entre gritam e grutas. Já pensou, Fabiano, você fazer um verso escrevendo gritam grutas, cara? É muito bonito. Sem falar das consoantes que se repetem e do som e da imagem que se cria quando um sujeito grita grutas, né? Então, eu gostei demais dessa organização do verso, assim, né? Possibilitam outras leituras, outras compreensões que só aumentam mais a nossa percepção sobre o teu poema. Cara, é o seguinte, silêncio, uma coisa que eu entendo é que existe o silêncio enquanto busca do seu eu, a busca da solitude, né? Até uma meditação, né? O Raimi, você em busca da iluminação e tal. E existe o silêncio da censura, né? A coisa que te faz, o que te faz calar de maneira a ferir a tua humanidade, né? Ao ponto de você usar uma atadura, ao ponto de causar uma úlcera, né? Então, o teu poema, ele traz esse grito, você coloca casa, mas eu percebi que é um grito interno, né? Você está dentro de casa,
acaba sendo um grito interno, um grito seu, saca? É um momento que a gente vive, que os artistas, e até a questão da ciência, ou seja, a questão até óbvia, as pessoas acabam, de certa forma, sendo censuradas, né? E que, de alguma forma, essa vontade de expressar a verdade, de gritar, acaba se gestando, acaba gerando, acaba criando forma, como você muito bem colocou. E, ultimamente, eu percebo que o silêncio incomoda, né? O silêncio incomoda enquanto censura, enquanto você está surdo, e você precisa, primeiro, ouvir o canto dos pássaros, que são livres, e, segundo, expressar as suas verdades, expressar o que você sente. Seu poema me trouxe essas impressões, meu caro. Parabéns, viu? Olha... eu agradeço pela belíssima análise aí, Will. Maravilhoso, cara. Mas a mim, olha só, não sei se você, Fabiano, não sei se o Will vai concordar, não sei se o Fabiano vai concordar, mas a mim, a análise do Will, ele fez outra história, além desse poema. Né? Cara, e essa análise do Will, o Will tem isso, né, meu? É uma coisa assim muito difícil, né? Eu que estou estudando, tal, fazer essas análises, e o Will faz de improviso, né, cara? Assim, ele acabou de ter contato com o poema, né? Cara, é muito rápido, bom, assim. Né? Mas mas o que me bateu é assim, claro que o Will tem um repertório bom, e um repertório rico, e tem uma sensibilidade, sem dúvida, né? Mas aí fiquei aqui me questionando, será mesmo que é tudo isso que o Fabiano pensou quando ele escreveu esse poema? Ou essa é a história do Will, que o Will está achando que foi o que o Fabiano escreveu, entendeu? Mas aqui eu indo um pouco na linha do que fala o Will, eu pensei mais ou menos assim mesmo. Eu acho que reflete um pouco, na minha interpretação, o momento que o Fabiano está vivendo, né, essa busca de silêncio e, ao mesmo tempo, o conhecimento se borbulhando dentro dele e traçando, evidentemente, uma relação com o momento que ele está vivendo, da dissertação, imagino que está fervilhando tudo isso dentro dele aí mesmo, dessa casa, dessa grande casa em construção. Né? Fabiano, é o seguinte... A sessão de psicanálise está aí, está entre amigos. Não, o Pedro, mas assim, falando até como professor, né? Mas você entendeu o que eu coloquei? Sim. Não, sim, tem várias discussões acerca disso, né? O próprio Drummond escreveu, né? Outros críticos veem problemas nos meus pequenos poemas, alguma coisa assim. Mas, assim, até como professor, e as análises, elas são livres desde que se mantenham no texto, né? Assim, a leitura do Will estava toda no texto, né? Em nenhum momento ele partiu, que poderia fazer também, né? Mas aí quando você sai do texto, você tem uma probabilidade de inferência maior, mas a leitura do Will está dentro do texto total, né? Que é assim, tudo que ele falou, ele poderia ser defendido com os versos do poema, né? Tá tudo aí. Tá? Eu quero falar também. Diga. Eu acho que exatamente, né? A gente já falou um pouco em alguns encontros sobre o processo inconsciente também de criação, né? O quanto, de repente, alguém te aponta alguma coisa do seu texto que faz sentido, você não sabe, é uma linha que a gente não consegue, acho que, ter uma certeza, né? Será que isso estava em mim ou agora, a partir do que essa análise me traz, eu assumi aquilo, né? É igual quando você tem lembrança de infância e você não sabe se é lembrança ou se é lembrança da fotografia, saca? Você não sabe se realmente você lembra daquela vivência ou você é jogado para aquela vivência porque você cresceu vendo o álbum de fotos ali. Normalmente, quando a tia vem visitar e pega tudo aquele monte de foto, põe na sala e quer mostrar tudo, e
E você vai criando memórias que não são... É muito louco isso, né? E tem outra coisa, né, Tadeu? Quem não tem uma história para contar, Colírio, usa inventa. óculos. Não, você inventa a sua história. Sim. Quem eu acho não que essas tem uma linhas, história, inventa uma. Né? elas vão ficando muito tênue, né? Entre o que é percepção do que falaram, o que foi de fato vivido. Eu acho que a memória, ela muitas vezes, ela trai, né? A memória é construída também, né? Pois é. Então, eu vou compartilhar com vocês queria... uma experiência pessoal, assim. Deixa eu só voltar. Desculpe, Tadeu. Deixa eu só voltar no texto, né? E aí traz esses vários que o Will, de fato, né, tem essa rapidez, né, no raciocínio que é impressionante mesmo, porque eu normalmente preciso ficar lendo o poema. Eu não escuto um poema e já consigo lembrar dele e fazer toda da onde esse cara saiu, para onde ele foi, que tipo de rima ele usou, por que ele quis dizer aquilo. Eu não dou conta, eu preciso... E às vezes o Will fala e depois as minhas percepções começam a vir, saca? Eu faço uma análise delay. Que já tem um pavimento. É isso, tá? Já tem um pavimento, né? Já ajuda, verdade, olha aqui o que ele tal. Mas aí tudo que o Joaquim e o Will falaram dessa coisa do interno, dessa busca por silêncio, que o próprio começo do poema coloca, né? Abaixa um pouquinho, eu queria focar no final, né? Porque aí também tem um grito para fora ali, né? Os débeis, né? Então você tem 100 mil decibéis pelos alto-falantes, né? Talvez os carros passando aí com um som muito alto, mas também ali os berros dos débeis. Esse é o que a gente está... É a parte política do poema aí, né? Esses berros voltados para a gente o tempo todo, né? E agora a gente está na mão do... Como que é o nome do senador? Já deve que esqueci. Renan Calheiros. Renan Raposa Calheiros. Que situação, né? O Raposa. E ele vai jantar a família, né? Ele vai jantar porque ele é profissional da política, né? Ele não é esses amadores, não. Ali a gente está falando de um outro patamar de político, né? É um cara que está aí desde sempre. Ele vai jantar e vai jantar bonito, né? Então, mas é triste ter um alento no Renan Calheiros, né, cara? Você tem que falar assim, janta mesmo, né? Ultimamente é o Renan Calheiros, é como é que chama aquele juiz lá, cara, também, Puta, que é amigão do Aécio, agora tá salvando aí. Puta, qual é que é? Mas é do Supremo? Do STF. O Marco Aurélio? Barroso, não. Marco Aurélio, o Toffoli, o... Gilmar Mendes. A gente tá aplaudindo o Gilmar Mendes, cara. Então, pois é. Nada. Mendes, Renan Calheiros, cara. O Renan é outra queimada. Que fase, mano. De aplaudir esses caras. E para mim esse né, berros débeis que sem fim se anunciam, né? Sem fim, para a gente tá vivendo, a gente tá dentro da caverna do dragão, né? Não tem saída, a gente não consegue sair, já passaram-se décadas, parece. É um negócio tão louco que às vezes parece que a gente ficou suspenso no tempo. E 2022 não chega. Então, de repente parece que não existiu, mas de repente parece que já faz tanto tempo que a gente está assim, nessa situação, que, olha, eu espero muito que, de fato, né, psicólogos, psiquiatras dizem que depois de guerras e pandemias, há pelo menos uma década de alegria, assim, de... Tomara, viu, meu cara? A gente precisa muito dessa... Puta, né? A gente precisa muito de ver esses caras presos, de gritar, sabe? Ô, Tadeu. De felicidade, de falar, filho de uma... Né, mano? Ô, Tadeu, essa década vai existir, só que ela é no próximo século, velho. Puta, não pode ser no próximo, porque a gente não vai estar mais, mano. Porra, mas que pessimista. Não, velho. Você parece que você gosta de Kierkegaard, velho. Não, bicho. É filosofia zen, curti o momento. Cara, mas eu acompanho aquele programa, né, da HBO do Gregório do Vivier, né? E ele falou, né, no primeiro ano de pandemia, ele falou assim, cara, eu nunca pensei que eu ia falar isso, né, no primeiro ano de pandemia.
Ele falou, mas pode ser pior, eu poderia estar falando na primeira década de pandemia, né? Então vai ficar bem pior, né, cara? Nossa, nem brinca, velho. Mas esse lance político, né, meu? A gente está tomando, assim, invertida atrás de invertida desde 2016, né, cara? Assim, é muito tempo, né, meu? É muito tempo nisso, assim. E a vida, além das invertidas políticas, a gente está vendo o reflexo disso na vida prática, né, cara? Assim, você vai no mercado, você gasta R$200, você volta com uma sacolinha, cara. Terrível, terrível. Ei, Oi, vai, gente. Tá bravo, deixa tá eu bravo. terminar o poema, então. Qual que é o fim? É. Tem mais um trechinho só, né? Eu já finalizo, o Pete. Ergue mais um Não, imagina, à pouquinho, vontade. Fabiano, por favor. Fabiano, ergue mais um pouquinho a tela. Então, os berros débeis que sem fim se anunciam. Ah, não, é o final já, né? É o final, é. É, muito legal, muito bom, Fabiano, muito bom. Obrigado, Tadeu. Valeu. Não, gente, eu, assim, sem querer estender nem atrapalhar a boa análise do poema do Fabiano, eu gostei bastante também. Eu tive uma outra percepção, tá? Que ele falou que não tinha capacidade de escrever sobre o silêncio. Eu acho que ele acabou fazendo o contrário, né? Ele foi escrever sobre o barulho, mas escreveu sobre o silêncio, né? Por não pensar em conseguir escrever sobre isso. Porque, na verdade, ali tudo estoura em cantinhos, em pequenas sensações e tal, e que são barulhos fictícios, que eles não existem, né? Eles são incômodos do poeta, e, na verdade, são sons do silêncio, assim. Ele tá falando sobre o silêncio, não tem nada de barulho ali nesse poema, não. Aquele verso aquela rima, aquele achado, né? Rimal que o Will destacou do grito e da gruta, né? Ah, não. Ah, não. Não acredito.